Capítulo 1 das causas das aflições. Parte B. Causas anteriores das aflições. Por se tratar de uma reflexão profunda, é importante o papel transformador do Espiritismo. Mas, para isso, salienta Kardec no capítulo Sede perfeitos de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Porque se ele não entrar em nosso coração, não faz a obra renovadora que está proposta. E prossegue Kardec no item 6 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a perda daqueles que são amparo de família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustraram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que os efeitos precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Há males para os quais as pessoas em nada contribuiu. Ela é subitamente atingida pela adversidade. Doenças, abandono de um ser amado, revés financeiro, etc. Sua vida parece se transformar, perder sentido, e repentinamente ela passa a enfrentar sofrimento indescritível. Por mais que ela tenha agido com prudência, seriedade e honestidade, não foi suficiente para poupá-la daquele sofrimento que parece chegar gratuitamente. Nesse momento é que o Espiritismo apresenta a sua mais alta dose de consolação ao espírito humano, dizendo: nós não somos o resultado de uma só vida. Uma só vida é suficiente para explicar a vida. É pouco tempo para você gostar tanto de uma pessoa quando encontra com ela pela primeira vez. Ou, o contrário, gostar tão pouco de alguém quando encontra com ele pela primeira vez. É ainda pouco tempo para você ter um dom ou uma habilidade que às vezes requer várias vidas para ser conquistada. Por sua vez, vem o Espiritismo e nos explica acerca de nossas múltiplas existências, todas elas solidárias. Podemos comparar nossa vida a uma novela, em que cada existência representa um capítulo, ou, se preferir, a um seriado, em que cada existência representa um episódio. Talvez você esteja reencontrando hoje, na fila do banco, alguém que prejudicou há 700 anos, ou alguém com quem construiu uma belíssima história há 1500 anos. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de dor para a qual tem sido preparado há 2000 anos e somente agora tem condições de suportar. As existências são solidárias. Elas se unem e nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma criatura pelo corpo. Você olha uma criança de 2 anos de idade e pensa: mas ela tem apenas 2 anos. Isso porque você está olhando apenas o corpo. Todavia, há naquele pequeno corpo um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências,
repleto de experiências boas e de outras nem tanto, com imperfeições e virtudes, habilidades e inabilidades, e que nasceu com um certo propósito. No livro Ceifa de Luz, nota 5, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, capítulo 27, Aflição e Tranquilidade. Psicografia de Chico Xavier, capítulo 27, Emmanuel esclarece. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em que quase todas as circunstâncias o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Nenhum de nós nasce sem planejamento, e esse planejamento é simples: estar melhor quando for embora do que quando aqui chegou. Isso implica eliminar imperfeições, vícios ou débitos, o que significa passar por muitas aflições. Algumas delas foram pedidas. Costumamos até pedir demais antes de encarnar. Quero passar por isso, quero passar por aquilo. E os espíritos advertem: vá com calma, vá devagar. E quando aqui chegamos, fazemos a prece e pedimos: olha, eu queria rever, não dá para diminuir aí uns 20%? Continua com propriedade Emmanuel. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propôs a escutar e seguir em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Realmente, nós podemos dizer que para enfrentar as aflições, cujas causas estão em vidas anteriores, nós precisamos permitir que o Espiritismo entre em nosso coração, pois se ele entra apenas em nossa cabeça, não ficamos em pé. Em momentos de sofrimento extremo, não adiantam palavras, não adiantam explicações. Você não pode chegar em um velório onde uma mãe está enterrando um filho de 2 anos e dizer para ela: olha, deve ser algum débito dele. Ou fazer uma palestra de meia hora no velório. Isso não alimenta a alma. É por isso que Emmanuel nos ensina: a inteligência sozinha é como uma placa no deserto indicando a direção. O peregrino sedento e desorientado lê a placa e se orienta, mas morre de sede no caminho. O sentimento, a bondade e o amor, sozinhos, são como um poço de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado vem e mata sua sede, mas se perde porque está desorientado. Portanto, é preciso conjugar a placa e o poço de água, esclarecer e consolar. Nos momentos em que encontramos as aflições, precisamos de consolo, de alimento para o coração. Nós precisamos de força, de coragem, e isso somente quem ama é capaz de proporcionar. Conta-se que Francisco de Assis e um frade amigo decidiram fazer uma visita a outro convento. Após muito caminharem no inverno rigoroso da Itália e quase congelando, bateram àquela porta enorme do convento. Por meio de uma pequena janela, um monge olhou e perguntou: quem é?
É Francisco, nós queremos entrar. Francisco o quê? E fechou a janelinha. O monge que acompanhava Francisco de Assis sentou na neve e começou a chorar. Agora nós vamos morrer. E Francisco de Assis começou a pular, a cantar e a brincar com a neve. O frade, por sua vez, desabafou. Ficou doido, pai Francisco? Eu não estou entendendo. Será que você não está vendo que nós vamos morrer? Meu filho, eu esperei a vida inteira por esse momento. Para quê? Para morrer? Você não percebeu que agora não tem nenhum ser humano que possa nos ajudar? Claro, por isso estou chorando. Meu filho, você não percebeu que agora nós estamos, você e eu, 100% nas mãos de Deus? Foi o que eu busquei minha vida inteira. Nós estamos agora 100% nas mãos de Deus. É evidente que os dois religiosos não morreram. Em pouco tempo a porta se abriu, eles foram identificados e adentraram o convento. A bela narrativa nos serve de reflexão. Quando a aflição vem do passado e nos alcança nesta vida, há apenas um remédio: entregar-se a Deus e confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade divina vão se alterar, que há um propósito velado em tal acontecimento, que os sofrimentos são como uma tempestade, não duram para sempre, e que algo, mesmo que não seja previsível, irá acontecer naquele momento. É preciso confiar, porque fé não significa acreditar. Se fé fosse acreditar, não brigaríamos com Deus quando estamos sofrendo. Quem já não brigou com Deus? Você entra, fecha a porta e fala: quero ter uma conversa com você, séria. Eu não sei como é que está a administração aí em cima, mas aqui está um caos. Você briga com Deus e fica com raiva, fica revoltado. Fé é confiar. É esse o grande ensinamento que propõe a doutrina espírita. Uma fé que não é cega, que não se trata de um confiar próprio de uma criança. É uma fé raciocinada. Você confia porque tem uma base. Você não sabe por quê, qual é a razão exata daquele sofrimento, mas sabe que há uma razão, que há uma lei divina, que existem múltiplas existências e que elas são todas solidárias. Confiar significa você desligar o carro da sua vida, abrir a porta e entregar a chave para Deus e dizer: agora é você que dirige, está em suas mãos, eu confio. Essa é a fé que move montanhas, a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade. O resto é treino. No mais, todas as demais práticas são apenas oportunidades concedidas pelo Criador para adquirirmos provisão, preparo espiritual e, portanto, enfrentar os momentos de dificuldade, quando teremos de verdadeiramente confiar, entregar. O remédio para as aflições. E por circunstâncias que nem sempre nós somos capazes de entender ou explicar, a vida se renova. É por isso que nos disse Jesus no capítulo 11, versículos 28 a 30, em o Evangelho de Mateus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que significa jugo?
O jugo consiste em uma peça de madeira utilizada para unir dois bois ou jumentos, de modo que andem em mesma marcha enquanto aram a terra. E o jugo de Jesus, o que quer dizer? Não deixar que você desvie do caminho. É você andar somente na direção em que está sendo conduzido. O jugo do Cristo é o conteúdo moral de sua lição. Significa o remédio para as causas atuais das aflições. Você quer diminuir 70% do sofrimento de sua vida? Evangelize seu coração. Isso é, aceitar o jugo de Jesus, a orientação dele. Desse modo, fica mais fácil. Nós temos um caso célebre para exemplificar. Chico Xavier sempre gostou muito de animais e ele tinha um cachorro que era a sua alegria. Todos os dias, ao retornar tarde da noite para casa, o seu prazer era alimentar o cachorro e passar alguns momentos com ele. O bichinho se tornou quase um membro da família. Porém, o animal adoeceu e alguém quis ajudar. O coitado do Chico, vou resolver isso. Vou matar esse cachorro. Imagine a situação. Você tem um animal de estimação, ele fica doente e alguém disse: Nossa, estou com tanta pena do fulano, eu gosto tanto dele que vou acabar com esse sofrimento e mata o seu animal. Desse modo, Chico, certa noite, ao adentrar a casa, encontrou seu cachorro morto. Posteriormente, ele descobriu o autor e ficou magoado. E o tempo passou, e a mágoa continuava ali em seu coração, até que um dia Emmanuel o chamou. Olha, Chico, precisamos conversar sobre uma questão séria. Você está com uma mágoa no coração que está gerando uma nuvem escura ao redor de seu peito, no chakra cardíaco, e está atrapalhando as atividades mediúnicas. Meu Deus, Emmanuel, o que eu faço? Você sabe quem matou seu animal, não sabe? Sei. Você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. E Chico asseverou. O senhor não deve estar falando sério. A pessoa me ofendeu, matou meu cachorro e o senhor ainda quer que eu dê um presente para ela? Chico, a receita não é minha, é do Cristo. É o jugo de Jesus. E assim, Chico descobriu o desejo da pessoa. Era uma máquina de costura caríssima. E ele a comprou, parcelou e deu de presente. A pessoa, ao receber o presente, ficou tão feliz que emanou uma luz que saiu de seu peito em direção ao Chico, eliminando todas as sombras que estavam no peito de Chico. Nessa hora, Emmanuel apareceu e disse: Viu, Chico? A receita é do Cristo. Perdoe, é o jugo, porque você pode desenvolver um câncer por causa da mágoa. Porém, a pessoa que o prejudicou vai continuar vivendo, porque o acerto dela é com a lei divina. Mas e você? É o jugo. Por isso, o jugo do Cristo é suave. Por que é suave? Porque o duro é odiar. Perdoar é muito difícil, mas odiar é mais difícil ainda. O ódio algema. Alguns dizem: Você quer vir com uma pessoa nas próximas 20 encarnações? Você quer que uma pessoa permaneça ao seu lado, passe 24 horas por dia junto com você? Então, odeio. Mas, se você amar, irá se libertar. O perdão é mais suave, do mesmo modo que a humildade é mais suave do que o orgulho. O ódio é doce quando você põe na boca e amargo para o resto da vida. O perdão é amargo quando você põe na boca, mas depois fica doce feito mel.
E o fardo do Cristo é leve por quê? O fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. Quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as aflições ilumina os caminhos futuros. Por isso que é leve. Vale mais cumprir os deveres, aceitar com humildade, com brandura e humildade, as aflições que nos chegam do que se rebelar e multiplicar as aflições. Essas são as lições do Espiritismo que esclarecem e consolam o nosso coração. Contudo, uma coisa é certa: em qualquer das aflições que passarmos na vida, se tivermos humildade e brandura suficientes, sentiremos a presença dos seres espirituais que, por nos amarem profundamente, estão sempre ao nosso lado, nos momentos mais difíceis da vida. Nenhum de nós enfrenta suas aflições sem um amparo. Eu gostaria de encerrar este capítulo narrando uma pequena experiência de vida. Após grande sofrimento experimentado, eu ia no carro discutindo com Deus. Mas era uma discussão pacífica, não propriamente uma briga, e eu tentava entender o porquê. Em determinado momento eu pensei: eu estou desamparado. E eu seguia dirigindo, fazendo um caminho que até o carro já sabe de cor. Não é que eu errei? Em vez de virar à esquerda, eu prossegui. Quando me dei conta, estava em um beco e era noite. Achei estranho que a rua foi estreitando e quando notei, não passava o carro. E eu tive que voltar de ré um trecho enorme para alcançar a avenida novamente e tentar localizar no celular uma rota alternativa, pois havia fugido completamente do caminho. Mas naquele momento, enquanto andava de ré, eu percebi nitidamente como se alguém me dissesse: só para você experimentar um pouquinho de desamparo, pois você achou que estava desamparado. Imediatamente eu falei: já está bom, chega, está ótimo, volte ao amparo, por favor, estou feliz, já entendi. Dei ré no carro e voltei. Eu estava simplesmente a cerca de 500 metros do lugar do meu destino. Era apenas uma questão de perspectiva, pois estava a um quarteirão para trás, que parecia completamente diferente, pois era noite. Nessa experiência, eu aprendi que o amparo que os amigos espirituais nos disponibilizam é um amparo sutil, é presença. E o que é presença? Vou exemplificar. Presença é uma mãe que chegou para Chico Xavier. Chico atendia as mães que haviam perdido seus filhos fazia mais de 15 anos. Naquela noite, ele devia ter atendido a aproximadamente 200 mães, quando certa mãe chegou diante dele e disse: eu perdi meu filho, e começou a chorar. Chico a abraçou e começou a chorar também. E ficou todo mundo se perguntando: mas não é possível. Será que Chico não vai fazer uma palestra sobre as causas das aflições? Chico e a mãe ficaram ali abraçados e chorando cerca de 15 minutos. Logo ela se acalmou, enxugou as lágrimas e Chico também. Virou-se para Chico e disse: eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida. Porque é presença. A presença dos corações que nos amam no momento do sofrimento é tudo o que precisamos para nos sentirmos amparados e consolados. E nós podemos dizer com certeza absoluta que a primeira presença constante em nossa vida é do Cristo, e junto a Ele a dos corações que nos amam e que torcem para chegarmos do outro lado com o dever cumprido, com o coração brando e sereno por termos aceitado a condução do Cristo em nossas vidas.